Olá, muito bom dia, amigo produtor rural, para você, zootecnista, você que é engenheiro agrônomo, você que é estudante de ciências agrárias ou você que gosta do agronegócio, assim como eu, seja muito bem-vindo ao seu De Olho no Clima. Aqui você fica por dentro das principais notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas aí na sua região. Você pode acompanhar também o AgroMais pelas nossas redes sociais, pelo @AgroMaisTV, e pode participar também do nosso programa. Você pode enviar dúvidas sobre o clima para o telefone da nossa produção, pode mandar o seu videozinho, mostrar a sua propriedade, mostrar como está o clima aí na sua região. O telefone está liberado para você, é o 11 93 700 7883. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas em ponto. A produção de cana-de-açúcar deve cair 10% no centro-sul do país, segundo a consultoria Extone. A queda se deve às geadas que atingiram as lavouras nessa temporada. O tempo seco e a ocorrência de geadas em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná levaram a consultoria a reduzir as estimativas para a moagem de cana-de-açúcar e a produção de açúcar do Centro-Sul em 2021-2022. A moagem agora está projetada em 541 milhões de toneladas para a safra 2021-2022, ante 568 milhões da previsão anterior em maio. Se confirmado o novo volume estimado para o processamento da matéria-prima, representará queda de 10,6% em relação ao ciclo passado. O frio que prejudica milho e trigo tem sido benéfico para frutas de outras culturas, como ameixa, pêssego, maçã e uva. Segundo especialistas, a friagem ajuda no desenvolvimento e para o controle fitossanitário da plantação. É nesta propriedade, no núcleo rural Gerivá, a 14 quilômetros do centro de Brasília, que a família do viticultor Marcos Ritter trabalha com o cultivo de vinhas. A produção teve início há 10 anos com o pai. Agora, ele assumiu os cuidados e toma conta da propriedade da família. Na verdade, veio de um desejo do meu pai em desenvolver a produção de uvas aqui em Brasília, algo que muitos anos atrás era impensável. E por meio de muito manejo, muita pesquisa, estudo e assessoria, foi colhendo resultados bem interessantes. Atualmente, eles têm 1.100 pés, com cerca de 30 cachos em cada. Somando as duas colheitas, são quase 6 toneladas. Hoje em dia, nós temos um foco maior nas uvas viníferas, com destaque para Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinotage e Merlot. Porém, temos também a uva Isabel, que também é vinífera, mas também é bem adequada para suco. Um pouco de uvas de mesa, Niágara e Vitória. Se por um lado o frio prejudica o milho, o trigo e o café, por exemplo, por outro, as baixas temperaturas têm sido boas para frutas de outras culturas, aquelas conhecidas como espécies de clima temperado. É o caso da maçã, do pêssego e da uva. Nesta propriedade, a uva vai estar pronta para a colheita de inverno daqui a uma semana. Segundo especialistas, essas espécies de clima temperado entram em estado de dormência no período do inverno. Mas isso não quer dizer que seja prejudicial. Pelo contrário, o crescimento das uvas acontece justamente nesta época. De maio até setembro é muito importante para se produzir uma fruta de qualidade. Quanto maior for o percentual de brotação que as plantas apresentem durante o frio, maior será o potencial de produção da safra seguinte. A friagem estimula essas cultivares em modo geral. Então, quando vem os primeiros frios, ela entra em dormência, que a gente fala. Ela cai toda a folha e ela fica só com os ramos. E esses ramos é que precisam ter bastante frio para a gente melhorar a produção da nossa safra nesse ano e no próximo ano também. Mas olha só, o frio não impactou o trigo gaúcho. As lavouras em estágio de desenvolvimento vegetativo foram inclusive favorecidas. De acordo com o boletim divulgado pela Emater Rio Grande do Sul, no trigo, as lavouras em desenvolvimento vegetativo não tiveram maiores impactos, em virtude das plantas serem tolerantes às baixas temperaturas. Com o retorno da umidade dos solos, os produtores deram continuidade aos tratos culturais. Todo o trigo previsto para esta safra já está plantado, sendo 96% em estágio vegetativo e o restante em floração.
De acordo com o levantamento semanal da Emater, o preço médio do trigo se manteve em elevação, com o percentual menor que o da semana passada, de 0,19%. O preço passou de R$ 80,76 para R$ 80,91 a saca. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas e 5 minutos, para nós entendermos um pouco mais sobre essa questão do frio. Eu recebo aqui no De Olho no Clima dessa segunda-feira o Francisco de Assis, o nosso meteorologista do IMET, já está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre isso. Francisco, seja muito bem-vindo mais uma vez, uma ótima segunda-feira para você. Nós vimos aí situações diferentes, né? Algumas culturas sofrem com a chegada das geadas e também do frio, outras culturas são bem benéficas para elas, e como a gente viu a questão das frutas, principalmente das uvas e também do trigo. E a pergunta que não quer calar, até quando teremos esse frio para algumas culturas e se vai ter preocupação para os produtores de outras culturas? Seja bem-vindo de novo. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes de Olho no Clima, tudo bem? Uma semana ótima aí para todos os ouvintes, né, Tiago? Agora durante esse dia do início da semana agora, Tiago, a previsão é de chuva lá para a região sul, né? Então hoje a gente tem previsão de chuva para o sul e o centro do Rio Grande do Sul, pancada de chuvas e trovoadas. Isso é bom lá para o trigo, né? Essa chuva chegando aí para o trigo é uma boa previsão, né, Tiago? Para fortalecer mais aí o desenvolvimento do trigo, né? Já que estava muito seco durante praticamente mais de uma semana lá no Rio Grande do Sul. Agora, na retaguarda desse frio, né? Na retaguarda dessa chuva, né? Da frente fria, está chegando um frio novamente, né? Um frio vai pegar no Rio Grande do Sul, mas vai pegar dentro das condições normais no Rio Grande do Sul, né? Vai cair a temperatura a partir de amanhã, a partir da terça-feira, mas são temperaturas que vai cair dentro das condições normais e que não devem, vamos dizer assim, causar condições de geadas nas regiões de trigo lá do Rio Grande do Sul, né? E é uma boa notícia, né? A temperatura chegando 0 grau no Rio Grande do Sul para essa época do ano, são condições normais, né? Então não está a previsão, não está indicando aí ter uma previsão de frio intenso, nem tão pouco de tanta geada aí para o Rio Grande do Sul. As geadas devem acontecer, ou vamos dizer assim, devem se formar nas regiões tradicionais, né, como na Serra Gaúcha, na Serra de Santa Catarina, Planalto Sul de Santa Catarina. Não está indicando esse frio avançar muito para a parte norte, pegando mais a região sul, né, vamos dizer assim, pegar o Paraná, e depois esse frio vai deslocar para o oceano, vai pegar mais o leste de São Paulo depois. Então, a previsão de chuvas, como eu falei, é mais para o Rio Grande do Sul, para hoje, né? Parte centro-sul. Depois a região sul do Brasil ficando sem chuva, né? E também por centro do Brasil a gente também não tem previsão de chuva, Tiago. Ainda o predomínio é de estiagem na parte central do Brasil, né? E à tarde a gente tem um predomínio forte aí da névoa seca na parte central do Brasil, principalmente Mato Grosso do Sul, grande parte do estado do Goiás, principalmente todo o oeste do Goiás. Também essa névoa seca vai até Rondônia e pega também o sul do Pará. Baixa a umidade do ar, né, valores na faixa de entre 15% a 20% para o Mato Grosso do Sul, e na faixa também dos 20% aqui para o estado do Goiás, um pouco acima de 20% aqui no Distrito Federal. Na região sudeste a gente tem condições ali a permanência de formação de nevoeiro ainda agora pela manhã ao amanhecer, né, na parte leste, também formação de nevoeiro ainda pela manhã agora na parte leste, na região sul do Brasil, principalmente nas serras. Lá no nordeste a gente tem a persistência das chuvas na parte leste, no leste da Bahia, chuvas mais significativas também entre Pernambuco, leste de Pernambuco e de Alagoas, chuva mais fraca no litoral do Rio Grande do Norte, norte e leste, e também litoral da Paraíba e de Sergipe, né? Chuvas também na parte norte do Ceará, norte do Piauí, mais o litoral, né? E também no norte do Maranhão. Pancada de chuvas e trovoada lá em Roraima, no noroeste do Amazonas, também parte norte e oeste do Amapá e também na noroeste do Pará. Então, em termos de chuva, mais ou menos isso que a gente tem. Tiago, volta a você aí.
Francisco, a dúvida que paira agora, você falou aí sobre essa névoa seca que está em grande parte do país também, é aquela mesma massa de ar quente que você falou na semana passada, que joga a umidade do ar bem lá embaixo mesmo, bem abaixo dos 50% e causa aquele desgaste para a respiração, também assim, aquela sequidão que a gente sente no corpo durante o dia? É exatamente, essa névoa seca na atmosfera é o predomínio da poeira e suspensão, queimadas, fumaça dos automóveis, é formado exatamente por isso, né? Devido a esse tipo de poluição que fica na atmosfera. Aí fica a baixa umidade do ar, né? Umidade de 15%, na faixa de 15%, aí fica predominando essa névoa seca, que realmente isso não é bom para a população, né? Isso é prejudicial para a saúde, né? Por isso que nessa época do ano causa muitas doenças respiratórias aqui. Brasília, Goiânia, Cuiabá, nessas cidades, né, nos médios centros e grandes centros, devido exatamente a essa condição da atmosfera, né? Isso é um predomínio forte nessa época do ano e persiste aí praticamente durante a semana. A previsão é de persistir essas condições. Tiago, volta a você aí. De fato, Francisco, tá muito seco mesmo, né? Aqui no Distrito Federal nem tanto. Eu estive esse final de semana de novo no estado de Goiás, aqui nessa região mais norte do estado, e de fato a temperatura lá estava bem abaixo. E chegando aqui ontem à noite já senti um pouco de diferença, porque ontem à noite estava em média dos 17 graus mais ou menos à noite, e na madrugada de hoje, assim que eu acordei para vir aqui para o AgroMais, já estava na faixa de 12,5, quase 11 graus. Então a gente pode ser só uma sensação térmica também, de fato, não queria dizer a respeito da temperatura, mas está um pouco diferente, oscilando bastante também, né, Francisco? Exatamente. A temperatura mínima hoje aqui em Brasília, Tiago, foi 11,6, né? Goiânia, 13 graus, né? Aumentou pouca coisa, né? Mas como ainda tem, vamos dizer assim, durante a noite, uma certa perda de radiação para a atmosfera, ela não caiu, aliás, não aumenta tanto, né? Quando estava mais nublado durante esse final de semana, aqueles dias que eu falei, por incrível que pareça, estava maior um pouco, né? Apesar de estar mais frio, mas estava dando 13 graus. Goiânia hoje deu 13 graus, em Curitiba hoje deu 11 graus, lá em Cuiabá já está mais elevado, né? 21 graus em Cuiabá, né? Porto Alegre deu 15,1 graus, Tiago. São Paulo, 13 graus também. Aqui em Brasília deu 12,5 graus. Lá na região sul, a menor temperatura, aliás, no Brasil, vamos dizer assim, né? Foi lá em General Carneiro, no sul do Paraná, que deu 4 graus, né? A temperatura mínima. Mas à tarde essas temperaturas aumentam um pouco, né? Aqui em Brasília, de chegar a 25 graus a temperatura aqui em Brasília, né? Para você ter uma ideia, lá em Cuiabá, a temperatura é de chegar a 36 graus em Cuiabá, Tiago. Então já é elevado, né? Então, grande parte do estado do Mato Grosso, as temperaturas se comportando aí de 36 a 37 graus. Volta a você aí. E naquela região ali fica bem mais seco mesmo, viu? Francisco, muito obrigado a você pela sua participação. Amanhã temos um novo encontro aqui. Espero boas notícias daquela esperada chuva, né? Da segunda quinzena de agosto, que tem aquela possibilidade que você falou na semana passada. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Um abraço para você, uma ótima semana de trabalho, uma boa segunda também. Até amanhã. Pois é, Tiago, falando sobre isso, né, a atmosfera já descartou mais um pouco essa condição, né? Agora está muito remota já de acontecer, né? Os ventos já enfraqueceram mais um pouco no transporte de umidade, já evitando mais de ter essa condição da chuva, né? Mas vamos ver pela frente aí, ver o que acontece, né? Desejo também uma ótima segunda-feira a todos os ouvintes. Certo, tá aí o Francisco sempre com as informações precisas, atualizando para a gente, e nós falamos isso aqui na última sexta-feira, que poderia de fato mudar totalmente aí, era uma previsão que a gente tinha, e ele já adiantou para a gente aí que pode mudar, e ele está sempre acertando todas, e nós seguimos aqui de olho no clima. Com a permanência da estiagem em todas as regiões, o governo do Paraná resolveu estender para todo o estado a situação de emergência hídrica, que até então era válida apenas para a região metropolitana de Curitiba e Sudeste. O novo decreto é válido por 90 dias. É o terceiro adotado pelo governo estadual desde o ano passado, com o objetivo de minimizar os impactos da falta de chuvas e garantir as condições mínimas de abastecimento da população. Com esse decreto, nós vamos completar 1 ano e meio de crise hídrica. E esses instrumentos são extremamente importantes, pelo menos para a Sanepar e outras companhias de abastecimento, que a prioridade da captação
era exatamente para o abastecimento humano. E é reconhecimento que a crise, assim como o decreto federal mostra, que a crise é extensa e de largo prazo. As medidas levam em conta as previsões meteorológicas e têm respaldo também na resolução da Agência Nacional de Águas, que declarou situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos na região hidrográfica do Paraná até novembro deste ano. Segundo o CIMEPAR, 3 em cada 4 mananciais usados para a captação de água aqui no Paraná estão com os índices abaixo do normal, sendo que 31% deles se encontram em situação de estiagem. Já o nível médio dos reservatórios do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba está atualmente em 48%. Os casos extremos de estiagem são verificados em partes do oeste, do sudoeste e do centro até o norte pioneiro. Somente no litoral e no noroeste a situação é moderada. Em Maringá, essa escassez de chuva reflete nas belezas naturais da cidade. O lado do Parque Ingá está seco. O que era coberto pela água, agora é possível até caminhar. A Sanepar também já informou que vai retomar o modelo de rodízio anterior para o fornecimento de água em Curitiba e região metropolitana. Segundo a companhia, o abastecimento de água será feito a cada 36 horas. E esperamos que com o rodízio, a economia que as pessoas já vêm fazendo em torno de 16%, 18%, junto com a entrada de operação do Rio Verde e do Rio Capivari, nos ajudem a estabilizar os reservatórios. Claro, o mais importante é a chuva, e os reservatórios estabilizando com uma tendência de aumento, nós podemos sentar, discutir um novo tipo de rodízio. Me permitam fazer uma correção, né? Eu chamei essa matéria anterior falando da região metropolitana de Curitiba e Sudeste, mas na verdade é o Sudoeste lá do Paraná, além da região metropolitana de Curitiba. De olho no clima, de olho na hora, 7h16. A gente segue falando porque enquanto aqui no Brasil a seca e o frio são um problema, na Coreia do Norte a dificuldade é com as chuvas fortes. Elas provocam alagamentos e causam transtornos no país. Imagens divulgadas pela imprensa estatal mostram a quantidade de água que invadiu bairros e vilarejos. Mais de 1.000 casas foram danificadas, milhares de pessoas removidas e fazendas e estradas destruídas. Meteorologistas dizem que o nível de chuva foi acima da média para o mês. As condições aumentam a preocupação com os danos e as safras e o possível desabastecimento de alimentos, já que a maior parte da importação está suspensa devido às restrições contra a pandemia, bem como às sanções internacionais. E a gente volta para o Brasil, né? A região Centro-Sul foi atingida por uma massa de ar polar com origem na Antártida na última semana, o que fez a temperatura desabar para até menos 6 graus, levando inclusive neve no extremo sul do país, sempre lembrado pelo clima tropical. O setor do turismo agradeceu, mas parte do agronegócio sofreu e ainda irá sofrer com os prejuízos. Para comentar o assunto, nós recebemos aqui no De Olho no Clima o engenheiro agrônomo Marco Antônio dos Santos, diretor da consultoria rural, Rural Clima, né? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao De Olho no Clima. E é o seguinte, né, Marco Antônio, nós temos aí uma situação bem complicada. Nós vimos aqui no início do De Olho no Clima, alguns produtores comemoram essa questão do frio, da geada, porque auxilia muito ali na sua produção. Mas outros, como é a questão do milho segunda safra, que já está em final de colheita, umedece o grão e pode ser um prejuízo grande. Os produtores de hortaliças também sofrem com isso porque acaba atrapalhando a sua lavoura. E, pelo jeito, vai ser difícil de contabilizar todos esses prejuízos, né? Olha, Tiago, bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira. Realmente, as geadas... E não foi só dessa assim, nós tivemos 3 grandes geadas no mês de julho, né? Se você for ver. Tivemos uma lá no dia 30 de junho, que realmente atacou ou prejudicou bastante as áreas de milho safrinha, levando a novas quebras na produção, que já vinham sendo grandes, só intensificaram. Aí no dia 20 de julho, veio uma outra geada e pegou café, cana-de-açúcar, laranja, hortaliças e entre outras culturas. E agora, no dia 29 e 30 de julho, quinta e sexta-feira retrasada, uma nova frente fria ainda mais forte, aí pegou quase todo o centro-sul do Brasil, como você bem disse, e afetando aí não só as áreas de café, cana-de-açúcar, hortaliças, mas pegando algumas áreas de trigo também. Então, de uma certa forma,
essas 3 grandes geadas que ocorreram no Brasil no mês de julho trouxeram bastante prejuízos a vários produtores e às várias commodities ou várias culturas, né? Então, isso traz uma certa apreensão no abastecimento, como café, cana-de-açúcar, milho, que nós estamos com um déficit gigantesco esse ano, né, por conta das quebras, tanto por seca e depois por geada. Hortaliças também tivemos grande quebra, e agora prejudicando um pouco algumas lavouras de trigo. Então, isso traz uma certa preocupação ao mercado. Pois é, e não é só isso, né, Marco Antônio? A gente viu o Francisco de Assis, que é o nosso meteorologista do IMET, falando agora há pouco, que tem previsão de mais outra frente fria chegando ali na região sul do país e agora na região que está com trigo plantado. Ou seja, se já teve esse impacto nessa última geada, provavelmente pode acontecer mais alguma coisa agora. Essas mudanças climáticas estão vindo muito rápidas e assustando também os produtores, né? Porque vai impactar diretamente aí, não só no bolso, mas também em toda a produção e principalmente no abastecimento de produtos, né? Sim, fazia muito tempo que não se via 3 grandes ondas de frio chegarem no mesmo mês. Normalmente a gente vê essas ondas de frio no sul, como o Assis falou, né? É normal, tipo agora essa semana, ter temperaturas baixas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo em algumas áreas do sul do Paraná, que é normal para essa época do ano, porque já que nós estamos no inverno e as massas de ar polar entram com uma certa facilidade. No entanto, ver 3 massas de ar polar de forte intensidade avançarem até as regiões centrais, porque nós vimos geadas no sul de Goiás, até mesmo no sul do Mato Grosso, lá no dia 30 de julho, desculpa, no dia 30 de junho, pegou até áreas de algodão, algo que nunca tinha se visto. Então, realmente, essas mudanças climáticas, agora, daqui para frente, o produtor tem que ficar bastante atento e começar a se arriscar um pouco menos naquelas áreas mais marginal, que sabe que pode ocorrer geadas. Ô Marco Antônio, você além de engenheiro agrônomo e de todo o currículo extenso que você tem, você também é mestre em agrometeorologia e eu quero te perguntar agora o seguinte, na sua visão, nós vamos ter mais impactos futuros assim em curto prazo? Porque nós vimos, como você disse, foram 3 grandes geadas dentro de um só mês. Então, isso vai acendendo o alerta do produtor rural. E você acredita que pode ter mais em futuro, além dessa que o Francisco já citou para a gente? Desculpa, Tiago, mas esse ano ainda ou nos próximos anos? Só para me entender. Não, esse ano ainda e também nos próximos, né? O curto prazo, sim, dentro dessa safra agora, né? Então, esse ano ainda pode. Nós ainda acreditamos que o risco é muito grande para ter novas entradas de massa de ar polar. Até uma das nossas recomendações aqui para os nossos clientes da Rural Clima, é não semear o milho, porque normalmente o produtor gaúcho, o produtor catarinense, gosta de plantar seu milho agora na primeira quinzena de agosto. E nós estamos pedindo para não semear agora, esperar um pouco mais para o final de agosto, porque setembro ainda pode ter algumas ondas de frio e levar algumas formações de geadas no sul do Brasil. Então, nós não descartamos a possibilidade de eventuais ondas de frio ainda intensas ao longo dessa safra ainda. E se a gente observar, como o Assis bem frisou, não está tendo chuvas. Isso pode, apesar de ter previsão de chuvas essa semana, essas chuvas vão ser irregulares, como ele bem disse. Então, de uma certa forma, além do frio, o baixo índice de chuvas e chuvas generalizadas também pode comprometer a safra esse ano. Então, as condições não estão tão animadoras assim para o Brasil agora nessa safra ou nessa safra de inverno. Ô Marco Antônio, então eu falei aqui no começo, antes de te chamar, que nós ainda não temos uma previsão de contabilizar os prejuízos para os produtores, porque é algo que acontece muito rápido e vem muito recorrente, mas agora tem também a questão do prejuízo pela falta de chuva, né? Como o Francisco muito bem disse e você disse agora também. Ou seja, está faltando chuvas e o prejuízo pode ser ainda maior do que aquilo que já se é esperado, né? Sim, sim. E nós estamos vivendo também, além de tudo, uma coisa que tem que chamar a atenção, que vocês estão falando isso recorrentes, que a gente está vendo,
sobre a crise hídrica, né? Então, assim, muitas vezes a gente pensa porque tem muitas pessoas, tem muitos produtores no setor de irrigantes, né? Então, a falta de chuvas também está comprometendo muitas lavouras de irrigantes, aquelas que usam pivô central e outros sistemas de irrigação. E além do que, quando você gira, quando tem água para irrigar, o preço da energia é altíssimo. Então, isso também está comprometendo. Então, muitos produtores estão reduzindo um pouco as suas áreas de plantio por conta dessa crise hídrica. Então, a gente está vendo um cenário ao longo do Brasil não muito favorável, né? Quebras significativas no café, na cana-de-açúcar, no milho, em hortaliças, né? Que isso afeta diretamente a nossa inflação. E quando você joga café, cana-de-açúcar, você não está falando só dessa safra, você está falando das próximas safras. Então, a gente vai ter aí, de novo, um ano de 2021 com problemas de abastecimento e tudo indica que em 2022, também em algumas culturas, podemos ter redução da produção por conta desse clima adverso agora de 2021. Bom, Marco Antônio, você é um consultor e acho que você vai conseguir, com muita propriedade, me responder isso agora. Nós tivemos uma safra 2020-2021 muito boa, animadora para o nosso setor, assim, que ela veio muito forte, e agora e se esperava também que essa próxima safra desse ano, 2021-2022, fosse também de fato muito grande, mas agora por questões climáticas, o produtor, pelo jeito, vai dar uma pausa, assim, não vai parar de produzir, mas vai produzir com muito mais cautela, né? Olha, algumas culturas a gente vê que vai ter até um aumento de área, como soja, né, que no Brasil vai aumentar bem a área. Milho provavelmente vai aumentar, mas é muito mais por questões financeiras, por conta dos preços ainda elevados dessas commodities, né? Isso induz o produtor a tentar semear um pouco mais, né, aumentar um pouco suas áreas, do que propriamente condições climáticas. Muitas vezes o produtor ele se arrisca um pouco mais quando os preços estão bons, e até a gente brinca, ele planta e vai para a igreja rezar, né? Porque o clima é uma coisa que você não consegue controlar. Mas é fato que essas condições climáticas que nós tivemos agora, principalmente nesse inverno de 2021, isso pode levar, sim, a uma sequência, e não só de 2021, também de 2022, principalmente no café e na cana-de-açúcar, reduções no potencial produtivo. Ô, Marco Antônio, eu quero agradecer a você a sua participação aqui com a gente. Nosso tempo já está esgotado, mas quero te convidar a voltar mais vezes aqui no De Olho no Clima, primeira edição. Nosso bate-papo foi muito bom, muito esclarecedor. Está sempre de portas abertas para você aqui também. Agradeço, um abraço a todos aí. E quando quiserem bater um papo, é só entrar em contato, como estaremos aqui à disposição de vocês. Tá certo, muito obrigado. Eu quero agradecer você também que participou com a gente aqui, De Olho no Clima, De Olho na Hora, 7 horas e 27 minutos. Eu vou ficando por aqui, temos um novo encontro amanhã a partir das 7 horas da manhã, aqui no De Olho no Clima, primeira edição. Uma semana de paz e alegria a todos vocês. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau.